Vamos fazer uma quantificação de quilagem total. Então eu falei para vocês que a primeira série eram 6 repetições, a segunda série 4 repetições, a terceira série 2 repetições. Na sexta série, então, o atleta optou por realizar o movimento de puxada ali com 40 quilos. Na segunda série, com 50 quilos, a gente teve um incremento aí de 10 quilos no total. E a terceira série, a gente teve um incremento somente de 5 quilos. Então, ela optou por fazer a terceira série com 2 repetições com 55 quilos. Se a gente fizer o cálculo de quilagem total, percebam que do ponto de vista de desgaste mecânico total da série, a série de 6 repetições teve uma quilagem total muito superior à série de 2 repetições. Percebam, então, que nem sempre treinar com cargas próximas à máxima, quando eu falo cargas próximas à intensidade máxima, é o peso total, porque aqui 55 quilos, eu estou muito mais próximo do meu 1RM do que com 40 quilos, visto que com 55 quilos eu faço 2 repetições somente. Nem sempre treinar com cargas próximas a máximas é significado de elevado desgaste mecânico. Às vezes, você vai colocar o seu aluno em um treino de força máxima, você vai colocá-lo para treinar força máxima, e mesmo assim, aquele aluno não vai ter uma disruptura, uma disrupção, um impacto significativo na curva de recuperação dele. No dia seguinte, ele vai estar muito bem recuperado, ou até no treino seguinte, muito bem recuperado, porque, do ponto de vista de quilagem total, dependendo de quantas séries forem feitas, né, dentro da sessão, provavelmente o treino voltado para repetições máximas mais próximo do RM pode ter um impacto mecânico menor. Contudo, ele tem um impacto neural significativo. Meu sistema nervoso central precisa produzir uma elevada taxa de impulso nervoso, precisa recrutar muitas unidades motoras, então o desgaste do sistema nervoso central é elevado. Mas a recuperação do sistema nervoso central é muito mais rápida do que a recuperação da morfologia tecidual. Então, nesse treino, eu posso ter um impacto tecidual no treino de 6 repetições com a intensidade baixa, muito maior do que o treino de força máxima. Muitas vezes o meu atleta está mal recuperado e mesmo assim eu não altero a característica da sessão para força máxima, pensando nessa questão de quantificação da quilagem total. Mas eu preciso quantificar e saber exatamente se realmente eu estou tendo uma redução. Aqui, gente, a redução foi quase de 50% em quilagem total, comparando a terceira série com a primeira série. Como é que foi a resposta de velocidade? Então aqui a gente tem a primeira série com 6 repetições, segunda série com 4 repetições, terceira série com 2 repetições. Eu tenho duas formas de quantificar a velocidade. O aplicativo me dá a velocidade média, e a velocidade média ele considera tanto o fator positivo quanto o fator negativo, tá? O momento de deslocamento, tanto o deslocamento concêntrico quanto excêntrico, então eu posso ter um valor bem diferente. E eu tenho a velocidade pico, que aí eu estou falando da velocidade positiva, da velocidade concêntrica, tá? Então, se eu analisar a velocidade média com cargas menores, com 6 repetições, ela é muito maior do que a velocidade média com 2 repetições, algo óbvio, tá? Mas percebam, até porque quando eu tenho uma carga menor, né, eu consigo maximizar a velocidade excêntrica quanto concêntrica. Aqui eu posso ter uma dificuldade de maximizar essa velocidade excêntrica quanto concêntrica. E aí, a velocidade média pode tender a ficar maior. Mas concentrem na velocidade pico. Olha que dado interessante já mostra para a gente a velocidade pico. Com 2 repetições, com 55 quilos, muito próximo do RM, ela apresentou 1,63 metros por segundo. Quando eu passei para 4 repetições, a velocidade pico foi para 1,69 metros por segundo. Então, a velocidade aumentou? Aumentou. Então, ela conseguiu imprimir mais velocidade, mesmo com uma carga menor, lógico, ela vai imprimir mais velocidade, tá? Mas essa diferença não foi tão significativa assim, ó. O incremento foi muito próximo um do outro. Tem valores de velocidade muito próximos. E veja como foi discrepante quando eu passei para 6 repetições com 40 quilos. Ela passou para 1,91 metros por segundo. O incremento de velocidade aqui da série
3 para a série 2 foi de 0,6 metros por segundo. O incremento de velocidade aqui foi de quase 0,30 metros por segundo. A gente teve um incremento de velocidade muito mais significativo. Então, se o foco do meu treino, eu vou falar isso no final, se o foco do meu treino está em maximizar velocidade, essa é a carga com esse número de repetições, né? Porque caso eu modifique o número de repetições ou modifique a carga externa, a velocidade resultante vai ser diferente. Então, esse seria a combinação ótima de carga e repetição para esse movimento que maximizaria a velocidade. Eu deveria fazer outras combinações também para verificar essa velocidade. Provavelmente, à medida que eu fosse aumentando a repetição e reduzindo carga, provavelmente essa velocidade talvez não se manteria, porque poderia ter a fadiga já começando a influenciar de maneira significativa. Existe um outro fator que pode perturbar um pouquinho essa análise, que pode confundir um pouco, é que 6 repetições foi a primeira série, 4 repetições foi a segunda série e 2 repetições foi a terceira série. Então, a gente tem um fator de fadiga aqui sendo acumulado, mas eu dei pausas para tentar possibilitar a recuperação completa, ok? E quando a gente avalia, por isso que eu falei que a avaliação qualitativa é importante, também avaliar o gráfico lá durante a série. Quando a gente avalia os picos aqui durante as séries, as quedas não foram tão significativas. Então, teoricamente, eles conseguiram manter a resposta de velocidade e potência dentro da série, mostrando que talvez a fadiga não estava influenciando tão significativa a resposta desse treino por causa do intervalo de recuperação. Mas voltando, aqui então eu já tenho um fator de, olha, qual a intensidade que eu devo selecionar aqui para essa atleta nesse movimento para maximizar a produção de velocidade? Quero que ela produza o maior valor de velocidade possível. Encontramos o peso, encontramos a repetição. O ideal seria até ter mais pontos de medidas, com 8 repetições, com 10 repetições, com mais carga externa e fazer uma curva com mais pontos. Mas aqui já é um ponto de partida, porque isso era um treino, ela não deixou de treinar, né? Dentro do próprio treino, eu usei uma logística para já coletar informação e já tomar decisão para a sessão seguinte, então não usei uma sessão específica de teste, e agora a gente vai usar uma sessão específica de teste, e o teste eu já vou chegar com cargas já pré-definidas baseado nessa sessão de treino que eu já observei dela. Então eu já consigo acelerar o tempo. Então eu usei uma sessão de treino e já consigo acelerar o tempo. Continuando. Agora eu vou analisar a resposta de potência, tá? Resposta de potência. E a resposta de potência deu um dado muito legal, tá? Por quê? Reparem que o pico de velocidade foi com 6 repetições, 40 quilos. Será que o pico de potência, ele é quando eu tenho pico de velocidade? Lembra lá, força vezes velocidade me leva a ter o valor de potência, produto da força e velocidade. Galera, olha onde estava o pico de potência, medidos em quilowatts, né? Mas isso aqui então é 140 watts, se a gente fosse medir. Fosse transformar, quer dizer. Onde estava o pico de potência? O pico de potência estava aqui com 4 repetições, com 50 quilos. Por quê, gente? Por que o pico de potência está aqui com 4 repetições com 50 quilos e não com 40 quilos? Por quê? Porque a potência é o ponto ótimo ali do melhor equilíbrio, da maior quantidade de força que eu consigo produzir com a maior velocidade de movimento que eu consigo produzir. É uma hipérbole invertida lá. Vamos voltar lá no início da apresentação para vocês lembrarem a curva de força e velocidade. Chega um ponto que eu aumento a velocidade. Eu estou em grande velocidade, mas a produção de potência já está baixa, eu já não consigo imprimir força o suficiente. A velocidade de deslocamento está tão alta que não dá tempo para eu imprimir força. Então a produção de potência ela cai depois de um determinado ponto. Isso explica por que aqui a minha produção de potência caiu de novo. Olha o ponto da hipérbole lá. Então, se eu quisesse pensar em treino baseado na zona de potência ótima, talvez esse seria o volume de repetições e a carga externa a ser levantada, que eu pediria a atleta para treinar nos treinos subsequentes que o objetivo fosse potência ótima, porque eu encontrei que esse era a carga ideal para se treinar potência. Legal? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó,
Às vezes, treinar com baixa carga, com alta velocidade, pode gerar o mesmo nível de estímulo neuromecânico do que treinar em altíssima carga com baixa velocidade. Porque olha a produção de potência produzida aqui, ó. Olha o comparativo. E olha o ponto. Olha o ponto. Eu não tive que fazer uma sessão específica para medir isso. Eu pedi ela para filmar o treino dela e registrar e depois eu analisei. E agora eu já tenho um padrão para frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a curva de força e velocidade com essas cargas nesse movimento para ver uma curva com mais pontos. Eu vou repetir várias vezes esse número de repetições com esse peso e medir várias vezes para ver se dá um valor de potência próximo, para ver a reprodutibilidade desse valor e ver se realmente vai ficar próximo. Então, a forma de eu aumentar a confiabilidade desse dado. Mas isso vai ser dentro de um treino, né? Então, eu vou fazer teste dentro de um treino, sem o atleta perceber que ele está sendo testado, e ele vai poder treinar, e esse dado vai retroalimentar o treino seguinte. E quando eu quiser que ela treine na zona de potência ótima, tá aqui o meu parâmetro de prescrição. E caso eu queira saber se ela melhorou a potência, eu posso fazer um teste que ela vai direto fazer somente com esse número de repetições, com essa carga, e ela repete depois de um tempo. Porque se esse valor, depois de 5 meses, for maior, for 0,22, 0,25, eu melhorei a potência na zona de potência ótima. Então, eu tive adaptações centrais, eu tive adaptações periféricas.